Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um dia aqui, ó, leitura Café com Deus Pai. O dia de hoje, 10 de março, vamos ler o seguinte título: Da morte nasce a vida. Olha que interessante, já deve imaginar o que vai falar, né? Mas olha o que poderoso é isso aí. Vamos ler aqui. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Em João 12, 24. A germinação da semente de trigo nos ensina muitas coisas. Da morte nasce a vida. O grão de trigo enterrado na terra morre e então se rompe para a germinação. É assim que gera a planta, o pé de trigo. Só morrendo, dando-se a si mesmo, pode produzir fruto, cumprindo o propósito para o qual foi criado, chegando à nossa mesa como alimento para saciar a fome. Presta atenção aqui nessa frase. Cumprindo o propósito para o qual foi chamado. Está falando aqui do trigo. Mas, e você, está cumprindo o propósito para o qual foi chamado? Olha só, vamos lá. Aprendemos com esse exemplo que quando morremos para as nossas vontades, quebramos o orgulho de sermos independentes e então assumimos a condição de filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Pois só morrendo para as coisas do mundo, as verdades geradas pelo Pai se tornam realidade em nossa vida. Entenda que sua vida só tem sentido quando vivida no formato que Deus estabeleceu. Isso não quer dizer que todas as suas escolhas sejam ruins ou erradas, mas se não estiverem no centro da vontade do Pai, nunca o satisfarão. Aqui essa frase, nunca o satisfarão, aí você pode até analisar a tua vida, a questão das escolhas que você faz, às vezes a questão do trabalho, a questão do próprio dia a dia. O próprio mundo, se você vai analisar, ele é hoje, né, feito para quê? Para consumismo. Mas o que é o consumismo? Claro que é bom, é excelente, ou você está tendo esse acesso aqui ao... Pode ter consumido, ter comprado um telefone, né? Mas o mundo criou essa parte aí para você comprar, para você gastar dinheiro. Mas normalmente, tá? Não vou dizer que todas as vezes, mas inclusive isso já tinha na prática mesmo. Quando tinha loja de roupa, a gente percebia claramente quando a pessoa brigava, ela estava com algum problema, ela gastava muito mais. Ela gastava muito mais dinheiro. Ou seja, aquela compra é para quê? Para saciar um problema que ela tem, uma fome que ela tem, algum problema que ela está tendo. E aqui está falando que, ó, quando não estiverem no centro da vontade de Deus, nunca o satisfarão. Você está satisfeito com as coisas que você tem feito? Ou você se sente com esse vazio? O vazio está falando aqui já, ó. Eu vou ler aqui, continuando lendo. Talvez o grande desafio para essa estação em que vivemos seja justamente quebrar o orgulho que há em cada um de nós de viver do nosso jeito, sem buscar o que Deus Pai preparou para nós. Eu convido você a abrir o seu coração para Deus e entregar aos pés dele tudo o que lhe impede de viver uma vida plena, todos os traumas que a vida lhe causou, gerando em você certas feridas, ou pecados que você cometeu que precisam ser deixados, para que você viva as coisas do alto. Entenda que Deus tem vida para você. Deixe morrer a semente do eu, para que ela possa germinar o propósito de Deus na sua vida. Aqui fala da questão de orgulho. E até comentei alguns vídeos atrás do pessoal ali que estava na rua, certo? Não sei se você assistiu ou não, mas a pessoa que a gente conversou, que ela está na rua hoje, ela está lá por quê? Por orgulho, por não querer pedir desculpa, por não querer voltar, por achar que ela merece estar lá, então ela acaba ficando na rua. E esse orgulho aí impede de viver coisas muito melhores. Mas agora você, o que você deveria largar e por orgulho? Ah, eu não sou orgulhoso. Na verdade, todo mundo é, né? Essa é a verdade. Só é questão se você controla ou não.
E às vezes você acha que você controla, mas analise bem, será que controla mesmo? Aqui fala o seguinte, ó, a frase: quando morremos para as coisas terrenas, nascemos para as coisas sobrenaturais. E aqui, essas coisas sobrenaturais, até me lembro agora, até o que eu estava olhando há pouco tempo atrás agora, uns minutos atrás aqui, discutindo a questão de valores para fazer um livro. Estou lançando um livro chamado Nada é por Acaso. E está dizendo aqui, ó, para nascer coisas sobrenaturais. Por que esse nome desse livro? Porque justamente, numa reunião eu já estava analisando todas as pessoas que estavam lá, tudo que estava acontecendo, uma coisa vai ligando com outra. E se você está nesse vídeo, é porque alguma coisa você deveria estar aqui. Porque você poderia estar olhando vários outros vídeos, várias outras coisas, mas por algum motivo caiu esse vídeo para você. E se você está aqui até agora, são 6 minutos, é porque alguma coisa há para você. Inclusive, talvez até possa ser para você escrever o livro. Imagina você escrevendo parte do livro. Não sei se é tua vontade, se você já sentiu isso, mas às vezes é porque você está aqui, está acontecendo algo que nada é por acaso. Inclusive esse é o nome do livro, certo? E tem coisas que só vão acontecer se você está disposto a fazer para que as coisas aconteçam. E hoje a leitura é de Marcos 12, certo? Então vou ler aqui a Bíblia. A parábola dos lavradores maus. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Novamente, sempre parábola, que é a história, que Jesus sempre contava, certo? Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país, foi para longe, certo? No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e os despacharam de mãos vazias. Então ele arrendou a terra, coisa que acontece até nos dias atuais, Você arrenda a terra e depois tu tem a tua parte lá. E os caras simplesmente não deram a parte deles, certo? De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e este mataram. Então ele mandou o terceiro os caras mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então o cara estava insistindo e sempre mandava servo, e os caras sempre faziam coisas e não entregavam o que era dele, certo? Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles os deixaram e foram embora. Questão do imposto. Enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o acompanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Olha que interessante aqui. Aqui eu tô... Hoje, quando eu vivo aqui em Alphaville, um dos mentores que eu até moro aqui, até por causa dele, ele sempre fala a questão de... Vá cuidar da sua vida, E
que é uma frase que ele fala bastante, que é o Pablo Marçal, e eles ensinam bastante essa questão aqui, de não se importar com a opinião dos outros. Eu participei até inclusive na parte da política, tá? Quando eu vim pra cá era pra questão da presidência da república aqui, quando ele se candidatou. E o que eu percebi claramente nele, a forma como age, é a questão de não se importar com a opinião dos outros. Ele ensina isso aí. E olha que interessante, aqui tá bem a frase para Jesus aqui, ó. Eles estavam falando para Jesus o quanto ele é verdadeiro e que ele não se importava com a opinião dos outros. E às vezes aí você está se preocupando, né? Tá aí deixando de fazer uma coisa que deveria. Inclusive, tá falando aqui da morte para nasce a vida. A pessoa não está cumprindo o propósito, não está cumprindo a função que nasceu, o próprio trigo nasceu. Por quê? Porque está se importando com a opinião dos outros. E aí, será que vale a pena? Inclusive você pode estar aí, ó. Michael tá aqui, ó, tá com o joelho aqui, ó, o joelho sentado aqui bem de boa. Tá com a iluminação, é bem simples, tá fazendo em casa mesmo, não tá fazendo, tem um estúdio lá, poderia estar fazendo, mas tá fazendo em casa. Essa opinião aí não vai ajudar, certo? Então por que vai se preocupar? Nós vamos continuar aqui. Mas se a frase, eu comentei bastante agora, por quê? Porque justamente as pessoas deixam de fazer as coisas, deixam aqui o propósito, por causa dessa questão aqui, de se importar com a opinião dos outros. Podia talvez até ter parado de ler aqui, porque esse é o recado, com certeza, talvez seja mais importante aí que tu tem que escutar hoje, tá? Observe bem. Mas vamos continuar aqui porque nosso compromisso é ler até o final aqui do Marcos 12, certo? Então vamos lá. Vou voltar a ler aqui. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Traga-me um denário, para que eu o veja. Eles trouxeram. Jesus lhes perguntou: de quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Então essa pergunta. Por que os 7 casaram com ela? Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Então aqui eles davam até o que talvez os espíritas, não posso ter certeza, mas eles acreditam nessa questão de ressurreição, certo? Aqui está a questão que cai a tese deles, né? Que o pessoal acreditava que ia ressuscitar e ia voltar como tudo era antes. Jesus está falando que Deus é dos vivos, certo? E ó, o grande mandamento. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe. Afinal, quando que Jesus não dá uma boa resposta, né?
Sempre ele dá uma excelente resposta. Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Então olha só, amar a Deus e amar ao próximo, se todos somos filhos, né? Olha só, analise. Estamos falando aqui de Deus Pai. Então o que Deus quer? Que os filhos se amem, certo? Então ele está dizendo aqui para amar o próximo. E não necessariamente está dizendo assim, ó, trate ele como gostaria que fosse tratado, tá? Existe essa questão, esse ditado também, mas quando você fala assim que tu teria que tratar o outro como você gostaria de ser tratado, não é exatamente igual, porque cada pessoa é única. Eu tenho um jeito, eu tenho um gosto, você tem outro gosto. Então eu devo tratar você do jeito que você gosta e não do jeito que eu gosto, certo? O que ele está dizendo aqui bem claro é a questão de amar. Então amar é compreender o que você quer, o que você precisa, qual que é o teu jeito, e eu agir dessa forma. E vice-versa, certo? Embora que isso seja bem difícil de fazer, tá aqui a questão do mandamento, né? E que está falando que são os principais. E é amar a Deus com toda a força, não é só quando tiver mal, quando estiver precisando. Tá aqui de todo o coração, certo? O Cristo, filho de Davi, continuando a leitura. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aqui ele está falando, né? A questão que às vezes a pessoa quer estar ali em primeiro, quer fazer as coisas, mas não faz o que realmente deveria, certo? Então, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha aqui que, para nós finalizar essa parte aqui, o que ele está falando? Que muitas vezes, aqui entra a questão da comparação também, né? Mas principalmente entra a questão que às vezes as pessoas dão, tal cara lá deu, por exemplo, deu 10 mil reais de dízimo, ok, só que aquilo lá é o que sobrou. Agora, se fosse para os dias de hoje, aquela pessoa que tivesse 50 reais, por exemplo, e desse aqueles únicos 50, está dizendo que aquela pessoa está dando mais do que aquela que deu os 10 mil. Por quê?
porque ela está dando tudo que ela tem. E ela está cumprindo o quê? Logo atrás nós lemos o seguinte, que diz que tem que, olha, de toda a sua alma, de todo o entendimento e de toda a força, que tem que seguir e obedecer a Deus. Isso inclui o quê? A questão da oferta, a questão da doação. Então tudo isso é o quanto você faz, o quanto você se dedica, certo? E isso vale até para nós aqui. O quanto que a gente está se dedicando, a gente está aplicando, o quanto a gente está promovendo, o quanto você está pegando e o quê? Cumprindo com o seu propósito, porque você pode estar aí, ó, tô dizimando, esse aqui sobrou, mas o que que você nasceu aqui, ó, o teu propósito, retornar tudo para Deus, tá deixando passar. E aí, será que vai continuar deixando passar? Será que vai continuar só dando a sobra? Fica aí a reflexão. E aí, para mudar essa questão aí. E a chave de hoje é renascimento. E que renasça aí uma nova pessoa e começa a agir diferente. Bora lá, até amanhã.